Ginsol no ar, Fran Silva. www.ginsolnet.com. Programa Raquel Souza. Bom dia a todos que acompanham a nossa programação aqui na Rádio Web Ginsol Produções. Hoje, sexta-feira, estamos aqui com o presidente da associação, Rinaldo Melo. Bom dia, Rinaldo. Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da rádio. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. A gente vai bater um papo, com certeza, muito produtivo. O pessoal da Ginsol é um pessoal assim, bastante engajado em casos que nós vamos aqui estar hoje comentando sobre. Com certeza. Aproveitando, é claro, bom dia a Frane, que está ali nos bastidores, nos auxiliando, para que seja possível o nosso programa e a nossa programação. Aproveitando, faça também as apresentações sobre como que você veio para a passagem de Mariana, sobre a sua vida. Se apresente um pouco mais para os nossos ouvintes. Está acompanhando, é claro, através do Facebook ao vivo. Então, Raquel, meu nome é Rinaldo Pereira de Melo, sou natural de Coronel Pacheco, uma cidadezinha próxima de Juiz de Fora, filho de Maria do Carmo de Melo e Vivaldo Pereira de Melo. Sou formado em logística e a minha trajetória vindo para cá é uma coisa assim que por Deus mesmo, é destino, né? Conheci uma pessoa, vim para cá e a gente se conheceu pessoalmente. E aí a gente foi conhecendo o distrito de Passagem, conhecendo Mariana e no seu todo, muitas histórias. E eu tenho interesse sempre de procurar saber informações de onde eu estou. E então hoje eu estou aqui, moro em Passagem e me sinto muito bem assim, porque o meu intuito sempre foi ajudar. E você ajudando uma comunidade, você se sente bem e feliz. São vários propósitos, vários projetos, mas, por enquanto, a gente começa a caminhar sem querer puxar o tapete de ninguém e aprendendo sempre com a minha humildade. Com certeza. E atualmente, você é o presidente da Associação Comunitária de Passagem de Mariana. E como estão? Como que é a nova diretoria? Explique para a gente as novidades desse novo... É triênio, não é isso? São 3 anos. É biênio? Ótimo. Então, Raquel, o que acontece? A trajetória minha na presidência da associação começou assim por uma força de vontade minha mesmo, de querer ajudar a comunidade. Eu vinha várias coisas que acontecia que eu achava que a gente poderia fazer diferente, podia ajudar de uma maneira diferente aquele pessoal. Eu sentia assim, Passagem assim, muito assim, abandonada, com várias coisas que poderiam ser feitas, mas que talvez faltasse alguém que tivesse essa força de vontade de ir lá para iniciar aquilo que é uma melhoria para a comunidade. Na primeira gestão da associação, nós fizemos os projetos e apresentamos para a Vale e fomos contemplados com vários materiais que a gente pode ajudar e muito aqui na comunidade, apoiando em eventos. Então, a primeira gestão foi tipo, como é que a gente tinha que organizar a casa, arrumar a casa primeiro, para a gente começar a caminhar. E foi o que eu fiz, nós, com o pessoal de diretoria na primeira gestão, que também dava as ideias, o norte, onde é que a gente poderia ir, e que aquilo foi crescendo, e na primeira gestão a gente conseguiu assim, estruturar a associação para que pudesse começar assim o apoio para a comunidade. Então, através desses projetos, nós adquirimos vários materiais, por exemplo, brinquedo para criança,
tobogã, tem tobogã, pula-pula, piscina de bolinha, vários brinquedos para crianças. Temos barracas, adquirimos barracas que a gente consegue apoiar aos eventos aqui da comunidade. Temos freezers. O pessoal às vezes não fica sabendo disso, porque talvez seja até uma falha nossa da gestão, não colocar isso para a comunidade, para o apoio que fosse necessário. Sim. Então a gente tem mesas com cadeira, jogo de cadeira, nós temos uma aparelhagem de som bastante sofisticada, tudo lá para que a gente conseguiu através desses projetos, entendeu, Raquel? Então, a primeira gestão foi mais ou menos assim, para estruturar a associação, colocar a casa em ordem e encontrar parceiros que a gente poderia adquirir esses materiais para apoio na associação. Com certeza. E como que está organizada hoje a nova diretoria com você sendo presidente? Então, na segunda etapa da gestão, né, da presidência da associação, hoje tem eu continuando na presidência, tem o Albertino, que é o meu vice, outras pessoas, a Dejanira, que é na parte financeira, Eliane, tem a Cira também como secretária, a Juliana, tem Betinho, conselheiro, e outras. Nessa segunda gestão, a gente trocou algumas peças, Raquel, no intuito da gente, vamos dizer assim, ter outras ideias de como a gente poderia ajudar a comunidade. A gente entende perfeitamente, porque a associação é um trabalho voluntário. E esse trabalho, nem sempre a pessoa que está lá, faz parte disso, ela tem um tempo disponível para fazer uma coisa que está acontecendo um evento, não tem tempo de ir lá. Então a gente trocou algumas peças, mas para que ajude a gente também em novas ideias. Sim, em outros segmentos, entendeu, Raquel? Mas que a gente pudesse estar sempre voltado para a comunidade, em prol da comunidade. E assim a gente vai caminhando. Não, com certeza. Isso é super importante. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Web Ginsol Produções com Rinaldo Melo, falando um pouco sobre sua trajetória, falando um pouco sobre seu posicionamento dentro da associação como presidente. E isso é muito importante para a gente também se inteirar sobre o que acontece dentro do distrito de Passagem de Mariana. Nós vamos dar um pequeno intervalo, uma pequena pausa, para acompanhar aqui também a nossa programação, um pouco mais dos nossos comerciais, uma boa música. Continue com a gente, nós estamos aqui buscando ter uma conversa bem estruturada com o Rinaldo Melo. Um bom dia para todos que acompanham a nossa programação. O que você precisa saber está aqui na Web Rádio Ginsol no Ar, com Raquel Souza. Entrevista, entretenimento, tudo isso pra você. Agora, na nossa Web Rádio Ginsol no Ar, Abrão Silva. www.ginsolnet.com. Programa Raquel Souza. Ginsol no ar, a rádio da região dos Inconfidentes, programa Raquel Souza em 3 dá informações, toda sexta-feira de 10 às 11 da manhã da Viva Vu. Ginsolnet com a Frânio Silva, Vila São Vicente, Passagem de Mariana, MG. WhatsApp 31 900 24, se compantuente ou se compartilhe. Ginsol no ar. 10h10. É isso aí, nós estamos aqui nos estúdios. Muito obrigada pela sua companhia.
E agora nós vamos falar sobre um tema muito atual, relacionado, é claro, à Vila São Vicente. E essa questão muito importante para a nossa comunidade, relacionada ao fato de algumas casas estarem na faixa de domínio. E também relacionada à questão da duplicação, que hoje é uma realidade. Então, Rinaldo, por favor, vamos falar um pouco, esclarecendo até mesmo para algumas pessoas, de como que foi essa questão da atuação, né, da associação e de todas as pessoas que estavam engajadas nesse intuito de trazer à luz essa questão da Vila São Vicente. Não, então, Raquel, primeiramente, esse engajamento começou assim, quando começou a se ouvir a duplicação da 356. Sim. Mas isso já vinha de longo tempo. Só que a partir de 2018, isso começou a ser mais real. E começou também a aparecer as situações reais com relação aos impactos que isso aí iria ter na Vila São Vicente e outras comunidades, mas eu estou falando especificamente aqui na Vila São Vicente. Nós temos até algumas datas, eu até falei com o Rinaldo, não se preocupe com dados, porque nós temos esses dados e essas datas salvaguardadas, né, para a gente também interpretar uma linha do tempo. O que acontece? Em 2018, algumas famílias foram notificadas e essas notificações começaram a ser entregues no início da rua, nas casas bem próximas da rodovia. E quando esses responsáveis, né, por entregar essas notificações, chegaram, eles encontraram muitas das pessoas com documentação. E essa documentação explicava que a moradia foi recebida através da prefeitura. A prefeitura construiu e entregou essas casas para os moradores. E aí, até trazendo muito a essa questão, como que se deu, né, a integração e esse apoio da associação comunitária? Nós tivemos em 2024, em dezembro, para ser mais exato, no dia 19 de dezembro de 2024, uma nova audiência, né, depois daquela questão em 2018, foram paralisadas as negociações e não se ouviu mais falar. Mas em 2024, no dia 19, houve uma audiência pública no Centro de Convenções, justamente no mesmo dia que estava sendo empossado o prefeito e os vereadores eleitos. Não havia nenhuma representação e alguns moradores, né, da vila foram, eu estava lá, estávamos em 7 pessoas, mas nós saímos assim com muitas dúvidas e sem entender o que estava acontecendo. A partir desse momento, foi divulgado, eu até divulguei dentro da minha página da rede social, que era muito difícil entender que uma audiência naquela proporção acontecesse no horário que aconteceu e, assim, sem muitas pessoas terem ciência. Depois disso, eles fizeram uma revisão dessa situação e aí começou o contato também da associação e de outras pessoas para poder, de alguma forma, trazer luz a essa situação. Eu lembro que aqui, só trazendo um auxílio também para a gente interpretar isso, que a partir dessa data, várias pessoas entraram em contato e o Rinaldo, como presidente da associação na época, ele veio até aos moradores, sugerindo, primeiro, já havia um pedido, né, dentro da associação, é um requerimento, né, que você faz, entregue na prefeitura da associação para conversar com o prefeito em questão, buscando se inteirar do que poderia acontecer. E aí a gente entra como pessoas, membros da comissão. Por quê? Quando o Rinaldo vem até a comunidade,
já encontra algumas pessoas buscando essas respostas. Eu faço parte da comissão, assim como a Regiane, como o João, como o Stephenson, e a gente já estava buscando, né, se movimentar. E aí chega o Rinaldo, você pode falar um pouco melhor sobre essa questão e como que foi também a atuação da associação frente à reunião que houve na escola municipal. Então, Raquel, igual você mesmo comentou, desculpa, realmente eu comecei a me inteirar melhor do que estava acontecendo. Aí eu falei assim, não, gente, a Vila é a comunidade. A partir daí, você disse, eu procurei você, outros membros que já faziam a parte, e comecei a sugerir algum outros passos que a gente poderia tomar para que a gente tivesse ciência melhor do que estava acontecendo. Porque até então ficava aquele negócio assim, tudo meio no escuro. Igual eu já tinha tido outras audiências públicas que nós aqui não tínhamos ficado sabendo. Sim. Então, o que acontece? Falei, então o negócio é errado, porque a audiência, o termo já diz, público, é para todos, não é para alguns interessados, ou interesse de alguém. Não, é público. E aí, quando eu fui me inteirar da situação, a própria Vila São Vicente não tinha participado em quase nada de audiência devido a isso que a Raquel colocou. Horário incompatível com o pessoal que trabalha, todo mundo trabalha. Sim. Né? Então, horários incompatíveis, dias incompatíveis, mas acontecia. Foi aí que eu falei assim, não, cheguei, me apresentei, procurei o pessoal que já estava com esse movimento, e aí a gente começou a se reunir para saber a real situação que estava aquela duplicação, porque a gente já via que aquilo já tinha sido uma situação que, se não era real, agora sim, já era real. E os impactos, com certeza, a Vila iria ter. Com certeza. E a gente busca também interpretar o seguinte, que a partir dessa conversa entre as pessoas já mobilizadas da comunidade e a associação, com o Rinaldo encabeçando, e também a Cira, a gente reitera aqui também que a Cira é a esposa do Rinaldo e ela tem uma participação muito ativa dentro da comunidade, ela é a diretora da escola municipal. E ela gentilmente nos auxiliou nesse intuito também de trazer o quê? Os moradores para uma reunião que foi de grande importância para a gente também esclarecer. Cabe aqui dizer que mesmo depois de toda essa trajetória que nós estamos narrando aqui, da nossa realidade, ainda há dentro da comunidade pessoas que não estão reiteradas do que está acontecendo e da importância, da urgência em se mobilizar, de também ter conhecimento do que está acontecendo para não ficar afobado, porque a gente sabe que existem pessoas desde 2018, a gente pode afirmar isso, que estão extremamente preocupadas. Primeiro, paralisaram as suas obras. Eu acho que, assim, todas as pessoas, de alguma forma, fizeram melhorias nas casas que foram doadas pela prefeitura. Isso é muito fato. Houveram algumas que a gente sabe que a gente tem pessoas que não conseguiram fazer essas melhorias. Sim. E a gente interpreta também que é por elas que a gente busca também que haja uma solução. Você já recebeu uma moradia, isso é algo assim, é uma conquista. A maioria das pessoas que receberam essas moradias, elas vieram de despejo, de uma situação complexa, porque a Companhia Mina da Passagem vendeu as casas com as pessoas ainda dentro das casas. E aí você já vem você tem um alívio.
E depois, mais de 20 anos depois, você descobre que houve uma questão muito complexa para se explicar, porque a gente fala muito sobre isso, né, Rinaldo? Sim, Se eu sim. for tentar hoje registrar um terreno que já tem um dono, eu não consigo fazer isso. Mas, naquele momento, em 1990, 91, acredito eu, se não me falha, conseguiram, né, desapropriar esse terreno em nome da prefeitura. E as coisas eram mais, vamos dizer assim, simplificadas, vamos dizer assim, não burocrático do jeito que é hoje. Hoje você já não tem essa facilidade. Mas o pessoal também não pode ser condenado por isso. Com certeza. E aí, vamos voltar então a trazer aqui. No dia 27 de janeiro, os moradores então se reuniram dentro da escola municipal. Tinha por volta de 60 pessoas da comunidade, muitos representando seus familiares. A gente interpreta também, dentro dessa realidade, que existem idosos, acamados, deficientes. Então, assim, havia uma grande mobilização e, nesse primeiro momento, era os moradores da comunidade com a associação. E a gente reitera também a presença sempre da Ginsol Produções, buscando divulgar aparelhagem de som, publicações nas redes sociais, acompanhamento, né, de todo o movimento. E aí a gente se reuniu, esclareceu para um maior número de pessoas possível qual que era a realidade. No primeiro momento, nós não temos como ser contra a duplicação. Acho que isso é importante, né, Rinaldo? Sim, claro, que a gente claro. deixe bem claro. Não tem o porquê você ser contra uma duplicação de uma melhoria, rodovia. né? E que a gente entende o seguinte: é necessário, até mesmo desenvolvimento, evitar que haja acidentes, evitar uma série de situações que a gente já sabe que é respaldo, proteger as famílias. E então não tinha essa questão de ser contra a duplicação, mas a gente já interpretava que a duplicação seria um problema, por causa não do nosso problema, que o problema nosso deveria ser de quem? Do Poder Executivo e Legislativo, mas, claro, da Prefeitura e dos vereadores que compõem a Câmara, que deveriam, de alguma forma, estar junto com a gente, né, nessa questão, para buscar uma solução. E aí, no dia 27 de janeiro, a gente teve essa reunião entre os moradores, e aí vem, é claro, o Poder Legislativo, a gente tem que deixar reiterado aqui que o vereador Ronaldo Bento e também o José Salles, eles fizeram uma audiência, né? Essa audiência, ela está registrada aqui, olha, no dia 20 de fevereiro. Antes dessa audiência que foi feita também na escolinha, a gente tem um fato que é bem interessante, que marca também a forma como que as pessoas foram conhecer o que estava acontecendo na Vila São Vicente. No dia 27 de janeiro, a gente se reúne dentro da escola municipal e já encaminha um pedido para reunião com o prefeito. Mas, no dia 10 de fevereiro, eu vou junto com o Joser e o Bruno Ferreira, o Fuscão, lá na prefeitura, para a gente buscar saber se foi recebido esse documento, né? Se foi protocolado, se a gente poderia ser recebido pelo prefeito para poder, de alguma forma, buscar um amparo e uma resposta. Naquele momento, nós não fomos recebidos, mas a gente conseguiu, de alguma forma, trazer luz para o que estava acontecendo. E aí, no dia 20 de fevereiro, acontece a audiência aqui em Passagens de Mariana, com uma presença expressiva, né, da maioria dos vereadores. Veio até mesmo representantes de deputados, o deputado Leleco Pimentel também estava aqui, e toda a comunidade. Nós não podemos falar, né, Rinaldo, que havia somente os moradores da Vila São Vicente. Não, de Mariana. Haviam moradores de Passagens de Mariana. Uma mobilização bem suscetível, né? Uma mobilização bastante
significativo, porque você falou, não foi só o pessoal daqui da vila, né? Isso aí foi da comunidade num todo, né? Isso serviu assim para que a nossa causa tivesse ainda mais força ainda. Com certeza. E a gente traz também, como a gente estava conversando nos bastidores, que nós também fomos à Câmara, né? A gente foi várias vezes à Câmara e isso é algo importante de ser falado, porque em momento algum, e a gente fala muito sobre isso, nós nos omitimos. E nem as pessoas que buscam encabeçar os poderes, né, de alguma forma, se omitiram em fazer algo. A nossa maior questão é essa busca por uma resposta que não chega. Felizmente é isso. Igual você mesmo disse, Raquel, não é que outros tenham sido omitidos, a gente não está querendo pegar ninguém aqui para Cristo. Só que nós, por isso mesmo, nós montamos aqui na vila uma representatividade através de uma comissão. E essa comissão, ela se tornou bastante ativa, porque os integrantes dessa comissão sempre correu atrás de algum fato novo que poderia nos orientar e qual o próximo passo a gente iria tomar. E isso aqui foi se fortalecendo, porque até hoje, né, Raquel? Até hoje a gente se reúne. Hoje essa comissão, ela tem documentos dos moradores aqui, ela tem quantitativo de moradores aqui na Vila São Vicente, quantitativo de pessoas idosas, crianças, residência. Tem todos esses documentos, esse grupo de pessoas, ele tem essas informações, porque o pessoal correu atrás, sempre corremos atrás de um motivo diferente, uma razão para que esteja acontecendo daquela forma. Nós tivemos presente, sim, Raquel, não sei se você lembra, eu pedi voz e falei lá numa audiência pública na Centro de Convenções, onde estava presente esse pessoal que você falou aí, CEINV. Eu andei fazendo uns questionamentos lá que ficou assim até hoje. Sem resposta. Sem resposta. Justamente porque, pelas audiências públicas, eles fazem questão de falar. Nós fizemos, tem 5 anos que nós estamos fazendo audiência pública, que é isso. Tá, mas aí eu questionei ele assim, mas peraí, tem esse tempo todo, vão ser 109, quase 200 quilômetros de duplicação, e eles só tiveram 100 sugestões de melhoria. É estranho, né? Eu questionei isso, por que só isso? Ninguém me respondeu. Pedi voz na Câmara também, que eu vou colocar aqui, explicando a situação, sim, expondo o que poderia estar acontecendo, o que está acontecendo aqui na Vila São Vicente. Porque, sabe, gente, aqui tem gente que mora aqui e fez a vida dele aqui. São pessoas idosas que ficam no anonimato, mas a gente sabe muito bem que fica com aquilo na cabeça assim, meu Deus, será que eles vão me tirar da minha casinha? Eles ficam no anonimato, mas eles pensam. Então, o abalo psicológico que eles estão tendo também é muito grande. Isso tudo nós levamos. Eu pedi voz na Câmara e falei por 2 vezes lá a respeito disso. Alguns passos foram dados, algumas ações foram tomadas, mas no real mesmo, infelizmente, a gente ainda carece talvez assim, de um apoio maior, de uma visibilidade maior do problema, que não é um probleminha não, é uma coisa muito grande. Vocês devem saber muito bem que com essa duplicação, a Vila São Vicente, ela pode ser toda impactada, a Rua do Hospital Yolanda Guimarães também pode ser toda impactada, sem contar descendo para Mariana. E eu vejo aqui que o pessoal está muito assim, vamos esperar ver o que está acontecendo.
Nós fizemos uma audiência pública, Raquel, você deve se lembrar, lá no bairro Chácara. Nós fizemos uma audiência pública lá. Convidamos todo mundo, convidamos o pessoal do entorno, e é justamente o pessoal também que vai ser prejudicado. E, infelizmente, não foi o que a gente esperava da presença do pessoal lá. Sim. Mas o pessoal que estava lá se mostraram interessados também em saber qual que é o real impacto dessa duplicação. O que vale ressaltar, só te cortando um pouco, é que a partir do momento que a gente toma conhecimento que estão acontecendo as audiências públicas e que há um traçado e não um projeto, e a gente se coloca em ação, não, né, relacionado contra a duplicação, mas em favor de entender o que vai acontecer com as nossas casas. E a gente entende que iria acontecer com todo o traçado, com os moradores do Pocinho, com os comerciantes do posto Raul, com os moradores da Chácara e com os moradores da Rua do Hospital e em todo o trecho também que a gente sabe que vai até Rio Casca. E a gente buscou, é claro, se unir e unir forças. Então nós estivemos reunidos no bairro Chácara e também no Sindicato Metabase, que são pessoas que estavam abrindo as portas, né, dos seus locais para que a gente falasse sobre algo que era muito sério, continua sendo sério, porque ainda é real. E a gente vale também ressaltar que houveram pessoas, né, simples moradores, que estiveram lá presentes, mas que muitos também avisados não fizeram questão de fazer parte dessas reuniões por interpretar que aquilo não era problema deles. E a gente, falando muito sobre a estrutura de como que a gente se organizou e ainda se organiza, nós sempre estivemos também amparados pelo MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragem, entendendo o quê? Que a duplicação, ela sempre, a gente ouviu falar sobre essa questão, mas não era muito real dentro da estrutura do DENIT, somente foi após o acordo da reparação, que foi destinada uma verba para que realmente houvesse essa questão da duplicação. Está dentro do acordo. Existem várias páginas, a gente teve acesso a esse acordo. Ele é extenso, mas está lá relacionado e existe um valor destinado à duplicação da BR-356, que aí nos trouxe esse amparo. Então, a gente entende. Nós estamos falando sobre a união de várias pessoas, de várias instituições, buscando se organizar. Quando a gente traz dados aqui falando sobre reuniões dentro da escola municipal, dos moradores, audiências públicas, reuniões com deputados, com vereadores, até mesmo assim, buscando, dentro da audiência pública que você cita, que foi no dia 3 de abril, que o CEINFRA retorna, e nesse momento está presente vários vereadores, vários representantes, a gente até tem que falar, não tem como não citar, que o Roberto Rodrigues, que fala sobre, com muita propriedade, buscando que seja feita uma alça viária, para que não seja impactada tantas moradias e para que haja um outro traçado, né, que não impacte tanto. Mas a gente percebe o seguinte, que não houve uma seriedade por parte de alguns membros, né, de algumas pessoas que poderiam buscar uma melhor resposta e uma melhor ação para que fosse resolvida a situação, para que a gente não estivesse aqui hoje falando sobre isso. Porque o que aconteceu, qual que foi o motivo da gente trazer esse assunto em pauta aqui através da Rádio Web Ginsol Produções? Primeiro, porque a gente sabe da atuação do Rinaldo e enquanto presidente da associação, é sempre bom a gente saber do que está acontecendo dentro do distrito de Passagens de Mariana. E agora também está novamente em pauta, como não deixou esse assunto, ele não esfriou, sobre a questão dos impactos na Vila São Vicente,
mas com as notificações que aconteceram no Pocinho, e com essa situação de que moradores têm que demolir suas casas, retirar das áreas da faixa de domínio, isso trouxe de novo um chamariz para que a gente, de alguma forma, se organizasse de novo e se colocasse de pronto para tentar entender o que vai acontecer. Então, exatamente, Raquel. A gente sempre deixa bem claro o seguinte: nós não somos contra duplicação, melhoria, não somos contra nada. O que a gente pede é que tudo seja feito com responsabilidade. Essa responsabilidade, ela tem que, com certeza, visar os impactos que vai ser causado. Agora, você imagina, Raquel, veja bem, essa duplicação, ela está sendo feita com o recurso de um desastre ambiental daquelas tamanhas proporções. Esse recurso é proveniente desse desastre. Agora, vai usar esse recurso para prejudicar mais ainda os moradores de Mariana, a cidade que foi mais impactada? Sim. Por quê? Eles já sabiam quando foi feito essas audiências públicas, eles já sabiam disso, gente. Outra coisa, Raquel, os moradores daqui, eles não foi chegando e fazendo casa, não. Isso aqui foi terreno e construções cedidas pela prefeitura, que tem documentos lavrados desses imóveis. Agora, você já pensou? É um dinheiro proveniente de um desastre que ainda vai prejudicar a Vila São Vicente, que é de Mariana. Sim. É uma coisa que deixa a gente indignada. Então, por isso a gente pede voz. O pessoal já chegaram a falar até para a gente que a gente estava tumultuando. A gente queria era tumultuar. Não, negativo, é igual, deixo bem claro novamente aqui, ninguém aqui é contra duplicação, melhoria, isso é necessário, a gente vê essa necessidade, mas tem que ser uma coisa responsável, com responsabilidade. Até Entendeu? mesmo porque hoje é fato. Já foi leiloado, já existe uma concessionária, já existe como eles falam muito sobre essa questão da Rota Liberdade. Isso, então, um consórcio. É um consórcio. Então, não tem como a gente questionar sobre essa questão. A nossa busca aqui é de buscar respostas. Ô, Raquel, só um adendozinho a respeito disso. Por isso que antes mesmo de acontecer o pregão, esse leilão, Sim. nós fizemos o máximo de procurar informações e que os outros ouvissem o que a gente estava pedindo para eles como atenção na Vila São Vicente. Porque a gente já sabia, Raquel, que enquanto tivesse naquela, vai ter o leilão, mas ainda não teve, a gente tinha uma chance muito, mas muito remota de a gente conseguir alguma coisa. Porque até então, igual você falou, era só um projeto. Era um projeto, era uma linha. Um traçado. Um traçado. Só que a gente já sabia que esse traçado ia impactar a vila e outros locais aqui em Mariana. E foi aí que a gente intensificou a nossa busca de informações, documentação e outras coisas mais, justamente porque a gente já sabia que se chegasse no pregão e esse leilão fosse executado conforme foi, seria muito pior. Mas, infelizmente, a gente não teve o que a gente esperava de ter. A gente entende até essa palavra do seria muito pior, não é nem por questão de leilão, pregão, não Sim. é esse entendimento. Exato. É a forma como que foi colocado. Muito se fala sobre o pacote da maldade. Eu não tinha conhecimento sobre essa palavra e ela está muito em voga, muito em alta. Pacote da maldade. Então, a gente interpreta o seguinte,
faz vistas a reconhecer e a conhecer que a duplicação da BR-356 ela é feita no governo, né, neste governo atual. Então, hoje, a gente ouve muito falar, é o pacote da maldade. Quando nós estávamos buscando informações, interpretando e entendendo esse traçado, não se ouvia falar nessa palavra, de pacote da maldade. E a gente sabe que é uma maldade você querer fazer um projeto. Agora tem que ser um projeto. Agora tem que porque ser um tem projeto. que. Já você... tem um projeto. Eles estão estruturando, né? Agora já é um projeto em busca de estruturação. O que é muito falado, que a gente sempre está obtendo informações, é que ele está sendo organizado, mas muito do que já havia, né, sido considerado a vias judiciais, que é o que acontece no Pocinho com essas notificações, são processos de muitos anos. São processos de 20 anos que agora estão se fazendo valer. E a questão da vila, e isso a gente tem que deixar muito claro, são duas situações. A questão da duplicação e o fato das casas estarem na faixa de domínio. Na faixa de domínio, isso a gente tem que esclarecer e deixar muito correto, é o terreno da União. Você não faz uso capião no terreno da União. E é uma preocupação muito séria, por isso que a gente continua engajado, mas é o nosso propósito também fazer o seguinte, não acalmar as pessoas, não é motivo de desespero, mas é necessário que todos tenham consciência da gravidade do que está acontecendo. Nós vamos aproveitar agora, fazer um pequeno intervalo. Agradecemos a todos que estão acompanhando a nossa programação. Muito obrigada pelo carinho. Estamos aqui na Vila São Vicente, em Passagem de Mariana, de portas abertas para todos que queiram conhecer os nossos estúdios e também que queiram ter voz. Eu acho que isso é muito importante, Rinaldo, a gente colocar aqui que você estar num local e numa posição que pode falar algo que contribua, né, para o conhecimento das outras pessoas é muito importante. Então, as nossas portas estão abertas. Hoje é o dia de receber o presidente da associação, o Rinaldo. Em outra ocasião, pode ser você que está aí do outro lado, pode estar aqui acompanhando a nossa programação e participando. E distribuindo também o seu conhecimento e conhecendo a nossa comunidade. Está feito o convite, então vamos para um pequeno intervalo e já retornamos. Rádio Web Ginsol Produções e a hora certa. 10h43. Mais um dia de pura gratidão, Senhor. Fui gerado do mais puro amor. Maurílio, Bento e Odete em oração me entregaram nas tuas mãos. Sou como semeador, sigo onde o vento soprou, jogo a semente por onde vou. Muitos espinhos tentam me parar, mas tua palavra insiste em brotar. Obrigado, Deus, pela vida que eu tenho, pelo chão que eu varri, pelo pouco que eu ganho, pelas noites sem rumo que me trouxeram aqui. Hoje eu colho frutos que nem sonhei pedir.
cuida de mim. Afrânio Silva foi esquecido por muitos, mas sempre lembrado por Deus. Assim descobri na casa de acolhimento São Francisco de Assis, Grupo Nata Ouro Preto, Minas Gerais. Ali eu aprendi primeiro a valorizar cada fôlego que vinha do teu olhar. Da sarjeta pra mesa eu te vi agir, me chamando pelo nome, mandando seguir. Obrigado, Deus, pela vida que eu tenho, pelo chão que eu varri, pelo pouco que eu ganho, pelas noites sem rumo que me trouxeram aqui. Hoje eu colho frutos que nem sonhei pedir. Se a estrada apertar, eu não volto atrás. Oh, Senhor, tua mão me conduz, tua voz traz paz. Se o passado gritar, vou lembrar também que caí, mas levantei. É isso aí, bom dia. Nós estamos ouvindo aqui a música, né, que foi feita da história da vida do Afrânio, maravilhosa trajetória. Essa trajetória nos conduz, né, ao que estamos vivendo hoje. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Web Ginsol Produções, onde o Afrânio encabeça com muita maestria e coloca a voz, né, para todas as pessoas que estão aqui buscando levar essas informações, esse carinho para todos os nossos ouvintes. Aproveito e agradeço a todos vocês que acompanham e que participam intensamente das nossas redes sociais. Vamos lá, então, Rinaldo, já nos preparando, né, para finalizar o nosso programa de hoje. Só trazendo aqui uma luz para o que a gente fala que é muito sério. Esse entendimento, né, da seriedade do que é o que está acontecendo na Vila São Vicente hoje. Nós falamos e vamos reiterar que ainda existem pessoas dentro da vila que não têm entendimento da gravidade, da seriedade. Mas sempre tem um familiar, porque a gente entende também que são, às vezes, pessoas idosas, que têm dificuldade de interpretar o que está acontecendo. E quando nos procuram, né, porque sempre procuram algumas pessoas que estão na frente, encabeçadas dentro da comissão, eu sempre falo, vai fazer alguma melhoria? Tente interpretar se é algo urgente e necessário. Muitos dos moradores, eles paralisaram obras maiores, ficaram sem fazer por causa dessa questão. Isso gera uma dúvida, isso gera um desgaste emocional. E quando me falam assim, olha, a casa da minha mãe está mofando, aconteceu comigo, é um exemplo. A minha mãe, ela tem maior dificuldade hoje de se mover. Eu precisei abrir uma porta do quarto para o banheiro. Era uma coisa urgente, necessária. Eu fiz, mesmo interpretando que existe uma dúvida muito grande sobre o que vai acontecer, eu não posso deixar de fazer o que é necessário. Aí alguém me procurou e falou assim, a casa da minha mãe está mofando muito, precisa ser feito algo. Eu queria saber como que a gente age. O que eu oriento e explico para essa pessoa? Olha, não tem como a sua mãe permanecer no local com uma infiltração, isso prejudica a saúde dela. É adequado que arrume, que faça essa melhoria, porque a gente também tem que cuidar da pessoa que está dentro dessa casa e entendendo que pode acontecer N situações, mas a prioridade hoje é que ela está permanecendo no local e que esse local ele tem que ser sadio.
E a gente também busca fazer o seguinte, não é alardar, fazer as pessoas ficarem desesperadas, porque o que a gente traz aqui com a trajetória do que nós já estamos fazendo é para demonstrar que nós fizemos o nosso maior possível para poder trazer luz ao que está acontecendo hoje. Quando se fala em Vila São Vicente, a maioria das pessoas interpretam o que está acontecendo. Eu falo também que a gente, fomos na Assembleia de Minas, até mesmo em Brasília, eu cheguei a acompanhar o MAB em um movimento para poder levar a nossa história para Brasília. Nós estivemos em várias outras reuniões de outras cidades e aonde a gente puder ir, a gente vai. Tanto é que nós estamos falando aqui, buscando levar essas informações para as pessoas que não são da vila, mas também para os moradores da Vila São Vicente estarem cientes do que está acontecendo. Nós sabemos notificações relacionadas ao pocinho, relacionadas a questões mais de longa data, de mais de 10 anos, que já estava na justiça, e eles estão fazendo valer isso. A questão da Vila São Vicente é algo muito, muito diferente, porque foi a prefeitura quem construiu as casas na faixa de domínio. Não foram os moradores que construíram e que invadiram o terreno. Correto, Rinaldo? Exatamente, Raquel, exatamente. É por isso que eu falei com relação a esse detalhe do posicionamento das autoridades nesse sentido, porque a Vila São Vicente, igual você falou, é uma coisa assim diferenciada, porque ela não foi, o pessoal não chegou aqui e invadiu, eles tiveram um terreno cedido, os imóveis construídos pela prefeitura. Então, é por isso que eu falo com relação a essas audiências, e infelizmente, igual você falou, aqui na vila, na comunidade em si aqui, tem pessoas que não têm essas informações, não têm a real situação e, infelizmente, talvez não tenha interesse assim de procurar saber com mais afinco, qualquer coisa desse tipo. Mas, independente disso, a gente tem que fazer a nossa parte, que nós somos conhecedores da real situação, dos impactos que pode acontecer. E é só um exemplo que eu queria passar também e comentar, Raquel, por exemplo, se virarem e falassem assim, não, mas vão ser indenizados primeiro. Pode ter certeza que não é um valor venal. Então eles vão, tipo assim, talvez seja uma indenização, igual eles falam, não, o pessoal vai ser indenizado, vai levar, tá, mas vai para onde? Outra coisa, é igual o caso de, uma coisa que a gente não gosta muito de entrar no mérito não, mas eu vou citar isso como exemplo. Bento, Paracatu, tudo novo. Sim. Tudo novo, cidade nova, não, subdistrito de Bento, nossa, só tem casão. Tá, é onde tem um lugar para quem está lá, criar um porco, fazer uma horta, criar umas galinhas, plantar uma fruta. Aonde tem isso? Tudo bonito. As casas são... Mas e aí? Infelizmente, foi tirado deles o que eles já faziam há séculos. Deus de que entendia por gente. E aqui na vila não é diferente. Sim. Aqui na vila não vai ser diferente. Não, o pessoal vai ser indenizado. Tá, mas vai ser indenizado como? Qual que é o valor? Não, vamos realocar ele, mas lá eles vão ter o que eles têm aqui? Será? Então, pode ter certeza que essa também é a nossa preocupação. E nós vamos fazer força para que as pessoas se conscientizem com relação à seriedade desse problema, que eles vão ser impactados. Sim. Por isso, eu, como presidente da associação, vou estar junto. Desde o começo a gente estava junto, criamos novos passos, trocamos ideia e viemos nos fortalecendo, e a gente vai continuar se fortalecendo, a gente vai continuar buscando
uma estabilidade real. Talvez a gente não consiga, que a gente é coisinha pequena, né? Peixinho pequeno, mas peixinho pequeno que vai incomodar. Eles vão ouvir falar, porque, olha, que é muito fácil falar até papagaio fala. Só que a gente está fazendo uma coisa e falando e mostrando. Nós temos documentos que comprovam o que a gente fala. Infelizmente, algumas ações que foram tomadas, você sabe muito bem, Raquel, com relação à faixa de domínio, a gente vê que foi uma coisa assim, muito em prol da comunidade realmente, mas só que eles mesmos, lá em cima, na outra esfera, eles conseguem inverter essa situação. E a gente continua à mercê Sim. dessa situação que a gente sabe que é muito preocupante. Sim. E eu, só reforçando, então, o que nós estamos querendo afirmar sobre a situação de hoje, né, da comunidade, é que continuamos sem respostas, assim como muitos. Não é só os moradores que não têm. Se você procura o legislativo ele faz valer documentação para buscar também essas respostas. Sim. Quando você verifica dentro da estrutura para saber um projeto real sobre o que vai acontecer com todo o trajeto, trecho, nós vamos procurar algo real, um projeto assinado. Ele também não é apresentado. Não é apresentado. Então, exatamente. não é só falar assim, os moradores não sabem. Isso. O legislativo procura saber, o executivo, né, deveria procurar saber, e a gente continua sem respostas. Mas a gente busca também levar essa mensagem positiva para todos os moradores e todas as pessoas também que estão empenhadas, que em momento algum nós deixamos de agir. Em momento algum a gente deixou de procurar fazer da melhor forma. Eu até falo uma coisa que não deveria ser engraçado, mas a única coisa que nós não fizemos é fechar BR. Nós não colocamos pneu nas rodovias e fechamos, porque a gente fez de tudo antes de tomar uma atitude como essa. E alguém vai perguntar, mas se for necessário, vocês vão fazer? Sim, se for necessário, iremos fazer. Mas a gente fez de tudo que é protocolado, de tudo que convém, buscando diálogo, sair. Nós não ficamos só dentro da Vila São Vicente ou dentro de Passagens de Mariana para buscar defender as nossas moradias. Nós saímos. Nós encontramos apoiadores, encontramos pessoas engajadas e a gente até abre esse espaço para agradecer. Nós citamos alguns nomes aqui, pode ter faltado, porque o intuito da nossa conversa de hoje não é também trazer em pauta todas essas pessoas e nomear, porque a gente pode ser falho. A gente pode esquecer o nome de alguém que esteve sempre ali buscando nos auxiliar. Eu falo por mim, porque eu recebo mensagens de amigos meus de longe. Eles mandam, como é que tá? Tá tudo bem? Como você... Já houve resposta? E acontece com você, eu sei que acontece com a Frane, acontece com a Regiane, acontece com o João. Todas as pessoas que estão à nossa volta, tem pessoas que se preocupam com elas. Eu falo muito também por causa que muitas pessoas sabem que a minha mãe, ela é uma pessoa idosa, que às vezes não tem entendimento do que está acontecendo, sempre pergunta, mas como é que a sua mãe age? Ela tem uma visão só dela, porque a demência traz essas questões, ela traz um pouco de realidade com um pouco de algo que não é tão real assim, mas é a partir do que ela interpreta. E ela fala, mas como? Porque já participou de alguma reunião, já viu movimentos lá na nossa garagem, e ela ficava tentando interpretar aquilo ali. E ela sabe que ela está na casa dela, que deram a casa para ela. E como que agora vem alguém e diz que, de repente, ela tem que se retirar daquele lugar? E é isso que a gente busca, dar voz a essas pessoas que não conseguem sair das suas casas para ir lutar. E a gente vai lutando. E só para reiterar um pouco, esse ano, na Igreja Católica, eu tive uma participação representando a comunidade.
Na sétima dor de Maria, eu fui retirar a espada cravejada no coração. E a gente vai falar assim, nossa, antes, há alguns anos, eram pessoas da comunidade que iam falar sobre essas dores e elas retratavam a sua realidade ou a realidade da comunidade. Nos últimos anos, para que seja feita essa participação, a pessoa tem que ter uma dor. E aí eu participei desse momento representando a nossa comunidade. Quando terminou, tinha uma criança me perguntando o que eu havia ganhado. Tinha uma sacolinha e me entregaram o lenço de Nossa Senhora. Aí ela falou assim, a criança na sua inocência, ela falou assim, nossa, para ganhar o lenço você tem que ter uma dor. Você tem que perder alguém ou tem que acontecer algo muito sério. E ali que eu vi a seriedade do que eu estava representando, porque já era algo muito real. A nossa dor é real. Quando eu fui lá, Raquel, eu não estava sozinha. Eu estava carregando a dor de uma comunidade que está sem resposta. Ela, desde 2024, está engajada, buscando, agindo, indo em direção de pessoas que possam nos ajudar, mas ainda continua doendo. Ainda é uma realidade de dor, mas que a gente busca a todo momento, com pessoas engajadas, aliviar, para que não seja tão pesado, para que a gente não interprete que é comum e é sério que existe aquele senhorzinho que está depressivo, porque ele não sabe o que vai acontecer com a casa dele. Existe aquela senhora que ela fica recolhida, se perguntando, mas também tem outros moradores que sabem da importância e continuam assim, sem saber como agir. E a gente vai buscar ir sempre em direção da solução. E agora, nós estamos às vésperas, né, do feriado do 21 de abril. E é claro que nessa data, e isso é comum na nossa região, Mariana e Ouro Preto sempre sabe que há autoridades que vêm até Ouro Preto para falar, para receber a medalha, para ser homenageado. Então, nós estamos às vistas, né, de repente vir autoridades para poder estar na nossa região. Nós estamos planejando e já engajados em participar de uma caminhada, né, de alguns moradores se mobilizando até a rodoviária no dia 20, marcado às 8h30 para estar na rodoviária às 9 horas da manhã, para fazer um ato, né, demonstrando que nós estamos aqui presentes, buscando ainda assim, né, essas respostas num ato pacífico que interprete também que é uma visão de nós. Nós estamos aqui, nós estamos presentes e a gente quer o respeito que deve ser dado a uma comunidade que está aqui há mais de 30 anos e, de alguma forma, ainda sente esse desamparo e essa falta de resposta. Mas é uma comunidade atuante, participativa e que vai fazer valer a sua força. Isso mesmo, Raquel. Então, igual a Raquel falou, a gente tem que estar sempre buscando, e nós estamos sempre buscando informações para que a gente não fique, vamos dizer assim, a ver na vida, né, Raquel? Porque se a gente, infelizmente, se a gente não for atrás das informações, elas não chegam até a gente. Até mesmo através de ofício, registro, o pessoal, infelizmente, vamos dizer assim, a cúpula, né, prefere ficar assim, bem calada, no anonimato, porque já sabe o que vai acontecer. Mas a gente também sabe do impacto que vai acontecer. E por isso que a gente briga aqui, a gente vai atrás de informações, a gente vai atrás de apoios, porque a gente precisa, a gente sabe que a Vila São Vicente vai sofrer muito se alguma coisa não for feita. E eu, como presidente da associação, só encerrando a minha fala, Raquel, Sim. também me coloco à disposição, não é só da Vila São Vicente,
é de toda a comunidade de Passagem, para a gente estar apoiando, buscando melhoria, igual eu me sinto na responsabilidade de pegar a coisa e levar lá, ou fazer um ofício solicitando isso ou aquilo. Nós temos um problema muito sério aqui de falta d'água, que acredito eu que é um galho, mas lá vai se caminhando, e a gente torce para que isso seja resolvido, que também é um assunto muito sério aqui na comunidade. E outras demandas que, se fizer necessário, a associação vai estar sempre apoiando, buscando melhoria. Isso pode ter certeza. O meu intuito sempre foi esse: buscar melhoria para a comunidade, apoio. Passagem precisa de movimento. A gente tem algumas entidades aqui que às vezes passam muito despercebidas, viu, Raquel? Infelizmente, às vezes você vê assim, emenda impositiva para não sei quem, para entidade tal, emenda tá, maravilha, a gente não é contra, a gente até aplaude com relação a isso. Mas eu acho que deveria ter um olhar assim mais amplo, né? Porque tem algumas entidades aqui, Raquel, que infelizmente carece de apoio. E a associação está sempre apoiando, sempre apoiando. Mas aqueles que falam que não vão fazer, não vamos dar, não aparece. Eu vou citar um exemplo de uma entidade aqui, Raquel, só para finalizar, que é muito importante aqui no nosso distrito, muito importante, com representatividade, até no exterior, essa entidade. Teve uma situação aqui que eu fiquei assim, de boca aberta, porque um evento internacional que teve aqui em Mariana, esse evento trouxe 6 países aqui, vieram Colômbia, Paraguai, alemães, veio, a China teve representante, foram 6 países no evento internacional que teve aqui. E sabe quem estava lá? O pessoal deles que estava em torno, eu, um representante da associação, junto com a minha esposa, e mais algumas pessoas. E aí, depois eles foram participar no exterior de um outro campeonato. Eles tiveram uma dificuldade enorme, gente, enorme, de fazer essa viagem. Então eu peço, eu estou sempre junto, eu peço que vocês, legisladores, tenham um olhar assim mais amplo, entendeu? A gente não é contra nada. A gente só fica chateado, eu quero deixar bem claro isso, Raquel. A gente fica assim chateado porque talvez para uns está tendo demais e para outros que representam muito para a Passagem e para a Mariana, nada. Mas eu continuo à disposição na associação para qualquer apoio, qualquer demanda, e vocês podem me procurar a qualquer hora. A gente está sempre tentando ajudar da melhor maneira possível aqui dentro da comunidade, buscando com certeza mais melhoria para a comunidade. Muito obrigado, viu, Raquel? Nós que agradecemos também ao Afrânio pelo apoio, né, por esse engajamento, e aproveitamos, é claro, né, para poder convidar a todas as pessoas, né, da comunidade para se engajar mesmo na nossa causa, para buscar mais informações, para participar dos nossos eventos, para buscar essa resposta, para se fazer valer presente, visível. Eu acredito que hoje nós estamos numa condição bem melhor do que em 2024. A gente não se omitiu, além de falar, a gente agiu. Então é hora de novamente a gente buscar o apoio de todas as pessoas, de toda a comunidade da Vila São Vicente, de Passagem de Mariana, todos os apoiadores, para que a gente possa mobilizar mesmo e também buscar uma forma de realmente tranquilizar os moradores.
Hoje, a gente não tem uma resposta concreta, como a maioria também não tem, mas nós estamos em busca disso e não estamos paralisados. Aproveitamos para agradecer a todos que fazem parte desse movimento, à associação, aos vereadores, aos apoiadores que, de alguma forma, estão sempre buscando. Não devemos, de certa forma, apontar o dedo para ninguém, porque eu acho que as coisas que aconteceram não estavam no controle de apenas uma pessoa. Eu acho que quando se fala em bem comum, quando se fala em união, não é simplesmente duas andorinhas que vão fazer esse verão. O convite é para que você participe de todas as ações relacionadas à Vila São Vicente, de todas as ações relacionadas ao Distrito de Passagem de Mariana, que é um distrito criativo. Quando a gente fala de distrito criativo, a gente fala de um distrito que tem muito a contribuir para a cidade de Mariana, para a região dos Inconfidentes. Então, nós temos que tomar posse, dessa criatividade, dessa ação, para movimentar tudo o que há de bom dentro da nossa estrutura e que é feita de pessoas. Eu acho que vale a gente reforçar essa questão. Sim. Como você está falando sobre pessoa e criatividade, aqui eu tenho que fazer uma ressalva e enfatizar uma pessoa aqui que está sempre envolvida em todos os movimentos aqui, é o Afrânio, é o proprietário da Rádio Web Ginsol, é uma pessoa que está presente, ele se faz presente em todos os atos, todos os movimentos que tem aqui. Então aqui eu também quero deixar o meu agradecimento, meu respeito muito grande pelo trabalho que ele faz aqui na comunidade, pelo excelente profissional que busca essas causas, apoia essas causas, justamente com a Web Rádio Ginsol. E eu quero aqui deixar meu agradecimento de coração. E tenho certeza que o que depender dele para que a gente consiga alcançar essas mensagens que nós estamos tentando passar aqui, ele vai fazer. Eu fico aqui muito grato pela participação nesse programa, Raquel, agradeço também o Afrânio e me coloco sempre à disposição aqui para que a gente possa estar aqui falando de outros assuntos e esclarecer outras situações. Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço também em nome do Afrânio. E é claro que a gente aproveita para convidar todos, para continuarem na nossa programação, antenados nas nossas redes sociais e movimentando. Vamos buscar, fazer parte dessa movimentação em busca de saber o que vai acontecer com a Vila São Vicente e de permanecer aqui, juntamente na nossa comunidade. Que nem sonhei pedir.